A paz do Senhor, irmãs. Mais uma vez nós aqui para mais um dia de estudos e eu quero hoje estar falando com vocês a nossa lição de número 2, que é sarando feridas do pecado familiar e entrega. Então vamos fazer uma oração, feche seus olhos aí na sua casa, vamos pedir para que o Senhor mova no dia de hoje. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, aprendendo mais uma porção da sua palavra. Fala aos nossos corações, fala ao coração de cada irmã, Senhor, que está ligada aí em casa, ouvindo essa ministração, seja ela, Senhor, ó Pai, na rua, no ônibus, no trabalho, onde ela estiver, Senhor, que ela vá ouvir esse vídeo, ouvir essa ministração, a nossa aula, que o Senhor possa estar tocando, que o Senhor possa estar movendo com liberdade, Pai. Isso é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãs? Então vamos lá, que é muita coisa e a gente não pode demorar. Então hoje a gente está falando sobre entrega e tem vários assuntos aqui sobre entrega. Então um dos assuntos é: largue o sentimento de querer agradar. E uma coisa que eu vou usar muito aqui, o que nós vamos usar uma palavra bastante na nossa lição de hoje, é a palavra confrontar. E eu quero deixar bem esclarecido o que significa para nós aqui no estudo a palavra confrontar. Diz assim, ó, é estabelecer uma comparação, estabelecer um limite. E no nosso caso, um limite de certo e errado. Todas as vezes que nós falarmos sobre confrontar, não é brigar, não é criar um desconforto, mas é estabelecer um limite entre o certo e errado, um posicionamento nosso em estabelecer esse limite, tá bom? Todas as vezes que nós falarmos sobre confrontar. Então vamos lá. O primeiro que eu falei é o sentimento de querer agradar. Então vamos lá, precisamos expor o nosso coração a Deus para que ele possa ser curado. Como uma ferida, que para poder ser curada, ela tem que ser exposta. Não tem como curar uma ferida, uma coisa em nós, se aquilo não for exposto. Se aquilo não for visto, como que ele vai receber o remédio se ele não está tendo acesso a ele? Então, todas as vezes que o Senhor ele precisa nos tratar, a gente precisa se deixar ser tocada, se deixar ser exposta, tá certo? Então, para poder falar sobre o sentimento de querer agradar, a gente tem que ver o que não é esse sentimento. Então, o que não é esse agradar? Esse agradar aqui do nosso estudo não é aquele sentimento da gente ser agradável, não é isso. Agradar aqui ao ponto de não confrontar o pecado. Nós precisamos confrontar o pecado, lembra? Estabelecer o limite de certo e errado. Nós queremos tanto agradar as pessoas, vamos lembrar que a gente está tratando de família, de convivência, sempre vai estar nesse sentido da convivência. Então, nesse sentido da convivência, a gente pode ser uma pessoa assim, querer tanto agradar e acabar que não confrontando o pecado para não ferir a pessoa, para não perder essa pessoa, para poder agradar essa pessoa a ponto de não confrontar ou não estabelecer os limites para não perder essa pessoa, para poder agradar essa pessoa. E isso não é certo. Então fala assim, ó, de não confrontar o pecado que elas fizeram contra nós. Há momentos que as pessoas pecam contra nós e a gente precisa só orar. Há momentos que nós precisamos perdoar e há momentos que nós precisamos confrontar para que isso seja sarado, para que isso seja tratado. Se foi exposto, é porque ela precisa ser tratada. E às vezes o confronto, o estabelecer o limite de certo e errado, está nas tuas mãos fazer. Está nas tuas mãos fazer acontecer isso. Então assim, ó,
saber que nós devemos saber que o nosso valor está em Deus, não naquilo que a pessoa pensa a nosso respeito. A gente quer tanto agradar a pessoa que a gente não confronta o pecado dela contra nós, contra outras pessoas, e a gente fica tão preocupada com o que ela vai pensar da gente, e a gente tem que saber o que Deus pensa a nosso respeito, o que Jesus sabe a nosso respeito. Então, ainda que crie, aquela situação se levante, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Aqui, ó. E não a pessoa a qual nós queremos agradar, não confrontando ela, né? Agradar, mesmo amando a pessoa, nós não devemos aceitar o pecado das outras pessoas. Nós amamos aquela pessoa, mas não significa que nós devemos aceitar o pecado dela. Nós não devemos aceitar. Nós temos que confrontar, estabelecer os limites com amor e não brigando, porque Deus não é Deus de confusão. Então, a partir do momento que criou-se a confusão, então Deus não está nesse negócio. Mas se a situação se levantou, a ferida foi exposta, aconteceu um momento, é a oportunidade que nós temos de confrontar, estabelecer o limite de certo e errado, usando o quê? O parâmetro do quê? Da palavra de Deus. É a nossa oportunidade de mostrar na palavra de Deus a verdade para essa pessoa. Por isso que eu separei o versículo que está em João 8,32, que diz assim, ó: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, é a nossa oportunidade de expor a verdade para essa pessoa. Isso vai ser a cura dela. Isso vai ser aquilo que ela vai ser tratada naquela ferida que nós falamos, tá certo? Então, esse é o sentimento de querer agradar. Largue o sentimento de querer agradar. Esse largar o sentimento de querer agradar é nesse sentido, tá bom? E aí vem a oração que ela sugere, a Karina, né? O nome dela é Karina Barber. A moça que criou o nosso estudo. É bom estar falando, porque eu não sei quem é que vai estar assistindo o nosso vídeo daqui a algum tempo. Ele vai para o YouTube, a gente sabe que tudo pode acontecer no YouTube. Então, se você está gostando aqui do nosso estudo, você está aqui nesse vídeo e não sabe como veio parar aqui, nós estamos fazendo um curso. Um curso sobre Por um Coração Consagrado, do site Cafezinho da Tarde. Você pode colocar lá www.cafezinhodatarde.com. E aí você pode adquirir a apostila no site do Cafezinho. Quem criou foi a Karina. Então, irmãs, estejam orando pela Karina, tá bom? Ela precisa das nossas orações, ela é uma pessoa como a gente, tem desafios na vida e ela precisa, principalmente na área da saúde, tá? Então, estejam orando por ela. E você quer adquirir a sua apostila? Aí a gente vai colocar na descrição do vídeo o site direitinho para você estar adquirindo, tá? E se quiser fazer o estudo na sua igreja, ela dá desconto. Então, vamos lá. Largar mão do controle. Largue mão do controle. Vamos ver que controle é esse. Às vezes colocamos expectativas tão altas nas pessoas a ponto de imaginar como nós queremos ser tratadas. Às vezes não somos feridas na nossa emoção, mas nós somos feridas na nossa expectativa. Lembre-se que Deus está no controle e não eu. Não é assim? A gente cria aquela expectativa sobre a pessoa, coloca nela tudo que a gente acredita e a gente acaba sendo ferida, acaba sendo decepcionada nessa nossa expectativa. E somos feridas assim. Então, não crie expectativas sobre essa pessoa. Largue mão do controle e não queira controlar nada. Entrega na mão de Deus. Para esse tema, para esse assunto, eu separei 2 Crônicas 29, do 11 e 12. Vamos lá? 2 Crônicas. Deixa eu ver se é segundo mesmo, acho que é 1 Crônicas. Me confundi aqui. Acho que é 1ª. 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, 29. Eu estou feliz aí que as irmãs estão fazendo estudo. 11 e 12.
As irmãs estão fazendo estudo, estão adquirindo a Bíblia com espaço para fazer as ilustrações, estão fazendo as ilustrações. Eu estou muito feliz. Eu falei com a Karina hoje um pouquinho lá no Instagram e ela está sabendo de vocês, está sabendo das irmãs, do empenho de todas, está muito feliz também, está agradecendo a Deus por cada uma. E é uma alegria muito grande as irmãs estarem animadas fazendo os estudos da palavra. Então vamos lá, diz assim 29, 11 e 12. 1 Crônicas. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder e a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Então, nossas expectativas têm que estar com o Senhor. Nossas expectativas, nossas esperanças, tudo que a gente tiver de anseio tem que estar no Senhor e não nas pessoas e não em alguém. Então aqui fala assim, ó, largue mão do controle, entrega para o Senhor que Ele está acima de tudo e Ele sabe o que é melhor para você. O que Deus imaginou. O Senhor, Ele fala assim na palavra dele: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele sabe o pensamento que Ele tem, os planos que Ele tem para você, e não ninguém. Então coloca suas expectativas no Senhor. Aquela palavra que fala assim, né? Eu falei isso no outro curso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Antigamente, o palácio real, eles eram construídos no alto de um morro. Os governos vinham sempre do alto, porque era no alto que dava para ver toda a cidade, para ver quando elas eram atacadas por algum inimigo. Então, ali em cima, o governo ficava sempre num lugar alto estratégico. Então, as pessoas sempre estavam olhando para os montes, aonde vinha o socorro, onde vinha a resposta e a solução para os problemas de todo o povo. Então, o salmista diz assim: eu olho para os montes, mas de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, que a sua expectativa esteja em Deus, só em Deus. Amém? Então, outro assunto. Largue mão do controle. Largue mão da culpa. Vamos lá. A culpa é outra coisa que nos corrói, não é? Para a gente ter um coração consagrado, a gente tem pontos a ser tratados. Então, o Senhor quer tratar todo o nosso... acho que aqui é o medo, perdão. Na sequência aqui, ó, largue mão do medo. Muitas pessoas se culpam por tudo. Nem todo pecado que cometem contra nós foi nossa culpa. Alguns até nós temos alguma responsabilidade, mas às vezes não. O inimigo, ele é tão astuto que ele faz a vítima se sentir culpada pela agressão sofrida, por aquilo que fizeram contra ela. É uma culpa mentirosa. Nós fomos criados para agradar a Deus. Não é porque a pessoa pecou contra nós que você vai colocar sobre você o que não te pertence. Por isso que aqui tem essa oração na apostila. Olha só. Deus, me ajude a enumerar os meus medos e que a tua graça seja sentida e que eu possa confiar na sua suficiência. Então, peraí, irmãos, eu estou confusa aqui. Eu estou lendo a culpa, perdão. Eu me confundi de novo. Eu falei da culpa e não do medo. Eu li aqui o medo e falei da culpa. Então vamos lá. Falei da culpa, depois a gente volta no medo. Vamos completar aqui a culpa. A oração da culpa é: Deus, recebe tudo que não me pertence. Então não pertence a você. O que o outro pecou contra você é dele, ele vai dar conta para Deus. Não carregue em você a culpa. Parece que tem gente que carrega toda a culpa de tudo que acontece sobre si. É minha culpa. É minha culpa. Não é a sua culpa. Olha só, a Karina, ela lê os livros em inglês e ela prepara esse nosso estudo para gente. E no livro que ela leu, tem uma citação assim que eu vou estar lendo para você. Ó. Cada um carrega em si a responsabilidade sobre suas escolhas. Então,
A culpa é da pessoa que escolheu aquilo. Ela carrega sobre ela a responsabilidade da escolha dela. Então, fique livre dessa culpa. E eu quero estar lendo o versículo que eu separei para a culpa, que está Isaías 43, 25. Vamos lá. Isaías 43, 25. Esses versículos eu tirei das nossas sugestões, tá? Da apostila mesmo, Isaías 43, 25. Tem um monte... Esse aqui não foi da sugestão, da apostila. Mas tem os outros aqui que eu já anotei. Mas eu achei esse aqui muito propício. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim. E que não se lembra mais dos seus pecados. Os seus pecados foram perdoados por Jesus na cruz. Os seus pecados, você vai dar conta deles. Mas o pecado dos outros são os pecados dos outros. Fica em paz. Tá certo? Fica em paz. Agora vamos lá. Vamos falar então do medo. O medo. Medo de confrontar quem te machucou e perder essa pessoa é medo de nós olharmos de uma forma mais profunda no que nós estamos sentindo e determinamos se é certo ou não que a pessoa está fazendo com a gente. A gente tem tanto medo de perder a amizade, de perder essa pessoa, que a gente não confronta. Vamos lembrar o que é o confronto? Estabelecer limites de certo e errado na palavra. Estabelecer limites dentro das escrituras. Então, nós temos um medo. Esse medo fala disso, ó. Nós devemos confrontar o pecado, porque se não fizermos, como eles serão tratados? Existe responsabilidade que o Senhor dá só para nós. E para nós confrontarmos esse pecado, para a gente não ter medo. O medo, ele nos paralisa. Então, a gente vai acumulando aquilo em nós. A gente não confronta, a gente não estabelece limites, e isso vai se acumulando de um jeito que a gente vai se anulando, a gente vai se paralisando, perdendo-se em nós mesmas. Então, não tenha medo. Se Deus está com você nessa situação, que eu creio que Ele está, vai ter momentos que você vai ter que criar coragem no Senhor e confrontar em amor, para que as coisas sejam saradas. Há momentos, como eu falei, que a gente deve ter sabedoria e não confrontar. Nós devemos tomar a cruz, orar e abençoar. Mas no nosso caso, como a gente está aqui estudando, para ter um coração consagrado, o Senhor nos trouxe para esse tratamento. Então, nesse tratamento nós precisamos nos posicionar. Então, vamos ver aqui o versículo que eu separei para falar do medo. Salmo 34, 4. Tá facinho aqui. Vocês perceberam que conforme vocês estão mexendo na Bíblia, vocês estão aprendendo até a conhecer a própria Bíblia, né? Aquelas que estão com a Bíblia nova vão aprender a Bíblia nova. Mas aquelas que quase não mexiam, você vai ver que você vai estar conhecendo bem a sua Bíblia. Saber onde ela está, tudo direitinho. 34, 4 fala assim. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busque a Deus, que Ele vai te dar o momento e a hora certa de você confrontar essa pessoa e se posicionar. Amém? Então vamos lá. Nós falamos sobre agradar, controle, medo, da culpa e por último, a ira, não é isso? A ira. Às vezes nós ficamos tão iradas que não queremos nem reconstruir um relacionamento, de tão brava que nós ficamos. E nós sabemos que a ira, ela é uma obra da carne. A gente não pode deixar isso acontecer. Aqui, ó, você pode tornar a situação ainda muito mais difícil, muito mais complicada através de um ato descontrolado. Não aceite ser controlado pelas suas emoções. Nós estudamos muito no estudo sobre as emoções. Quando nós somos ofendidas,
A gente estudou sobre resiliência, a gente estudou sobre deixar amortecer as ofensas em nosso coração, a gente não revidar. Então, uma das coisas que atrapalha o nosso coração a ser um coração consagrado é a ira. Então, largue mão da ira. Não aceite ter ira. Busque em Deus para que você venha ser forte na hora que precisa ser forte. Para não reagir assim, ser forte e não reagir conforme as suas emoções. Essa vai ser a sua oração. Deixa eu ver aqui, ó, a oração de sugestão. Que Deus me ajude a liberar tudo que preciso para sarar. No caso aqui, da ira, não é isso? Que culpa... Isso, largue mão da ira. Eu separei aqui Provérbios 29:11... para a gente estar falando. Provérbios, a gente está lendo aqui um versículo para a gente já encerrar. Estamos indo para o final. Passa rapidinho e eu não posso fazer um vídeo longo, irmãs. Não posso. 29:11. Vamos lá. Aqui, ó. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Olha só, quando Deus ele quer tratar uma coisa em nós que precisa ser mudada, ele vai criar a situação. Olha só, nós tivemos aqui esse versículo e falamos do assunto. Vamos dizer que isso aqui é a matéria. Depois vem a prova. E a prova você passa sozinha. Então vai acontecer, de alguma situação acontecer lá, surgir com você, para você dar a resposta correta que Deus espera. Então o momento é esse. Vamos ter um coração consagrado, tendo domínio próprio. E o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Ele age naturalmente, lembra? Para ele agir e dar esse fruto naturalmente, ele precisa antes ser trabalhado. Então vai ter inúmeras situações que Deus vai te permitir para te tratar, para te melhorar, para te transformar. Ok? Então eu falo muito tá certo, então eu vou falar um pouco de ok, tá? Esse é o nosso estudo de hoje. Nós falamos várias coisas. Essa é a entrega de querer agradar, a entrega do controle, a entrega do medo, a entrega da culpa e a entrega da ira. Então essas coisas foi o nosso tema sobre entrega. Eu quero estar fazendo uma oração com você, né? Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui para a gente terminar. Para a gente encerrar. Eu acho que é só isso mesmo. Fazer uma oração, né? Esther, como é que tá o tempo aí? Dá para fazer uma oração? Tá bom, só arruma o microfone. Aí eu vou dentro da Arrumar o microfone. Nós conseguimos o microfone, para a glória de Deus, né? Para melhorar. Para melhorar um pouquinho o som para vocês, tá? Fazer uma coisa bonita para o Senhor. E vamos fazer a nossa oração agradecendo a Deus por essa lição de hoje. Feche seus olhos aí na sua casa. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por essa matéria de hoje, por essa lição de hoje, por a nossa aula, pela tua presença, pelo teu mover. Senhor, em cada item que nós falamos, dê graça para as irmãs. Dê graça para que elas reajam de uma maneira correta. Dê graça para que elas vençam aquilo que precisa ser tratado. Senhor, dê graça, Pai, todos os dias, para que a gente venha ter um coração consagrado ao Senhor e que cresça, Senhor, no conhecimento. Obrigado, Pai, por cada vida preciosa, que elas assistam a aula, assistam o vídeo, leiam os versículos, façam as anotações. Oh, Deus querido, ajuda cada uma de nós. Ajuda, Senhor, a Karina, Pai, que preparou esse estudo. Ajuda a sua filha, Senhor. Ajuda todas nós. Isso é o que eu te peço. Já te agradeço. Em nome do teu precioso Filho Jesus. Amém? Amém, irmãs. Fica na paz do Senhor.